eu sempre digo aqui no grupo, para quem está começando com a gente agora há pouco tempo, como eu sempre digo, é o seguinte: nós estamos estudando o Evangelho e estudando o Livro dos Espíritos. Nós não temos pressa, até por recomendação dos nossos mentores, a gente quer fazer um estudo, não é um estudo profundo e um estudo que encerre todo, não, mas um estudo que nos traga o maior subsídio de conhecimentos. Então, a gente não tem pressa para terminar. Não, olha, essa questão 585 já deu o que falar. Nós já falamos da terra, estamos falando do elemento água, falta o elemento ar, que o Bruno vai fazer para nós, depois falta o elemento fogo. O Cláudio Ude aproveitou a questão que estava inserida ali, já falou dos animais. Tem muita coisa para a gente explorar e que está dentro do Livro dos Espíritos, né? Então, a gente não tem muita pressa. Nesse estudo da água, nós já estudamos aqui a água no plano espiritual, especificamente o capítulo 10 do livro Nosso Lar. Estudamos a água na criação do planeta, de onde que a água que está no nosso planeta veio, como que se deu essa condensação aqui no planeta. Aprendemos o que é a água, do que ela é constituída, as alterações na molécula da água com o cientista japonês lá, o Yamamoto lá. Depois aprendemos a água no corpo humano e agora a gente está vendo a cura pela água. Depois vai ficar faltando os elementais da água, né? Nós vamos falar das ondinas, das sereias, dos elementais. Essa semana eu trabalho muito de forma onírica, ou seja, em desdobramento por sonho. E essa semana eu tive um desdobramento com uma tartaruga marinha gigante que tinha sido assassinada, né? Morta mesmo, para ser consumida, né? E uma tartaruga, essa tartaruga era mais ou menos do meu tamanho. E o pedido de socorro do elemental daquela tartaruga. Ele me pedindo socorro, né? Então, aí a gente trabalha de forma anímica, né? Na doação de fluido anímico e com preces. Um elemental vindo pedir socorro, né? Porque o princípio, ele é um princípio inteligente, é um deva. Um deva são os espíritos da natureza. Nós já estudamos isso lá no comecinho dos nossos estudos, né? Que estão presentes na natureza. Esse deva é responsável pela preservação das tartarugas marinhas e ele me mostrando que ela foi assassinada, não é para matar fome, é por esporte, né? E pedindo socorro, pedindo para conscientizar as pessoas a esse respeito, né? Então, fica aí esse testemunho, né? Nós estamos trabalhando com a fluidificação das águas. Eu vou repetir só uma página do nosso último estudo, a gente já viu que o perispírito ele faz a sua ligação com o corpo físico através do sangue, inicialmente pelo fluido líquido, né? Quando o espermatozoide penetra o óvulo no fluido aquoso, né? Ali dá o Fiat Lux, a explosão. Quando o espermatozoide penetra dentro do óvulo, há a explosão e já começa a divisão celular. É nesse momento que nós chamamos de Fiat Lux, né? Que se dá a ligação do espírito ao corpo material. Por isso, o aborto é um crime abominável, porque há vida desde o instante em que há essa ligação do espermatozoide com o óvulo. E aí, essa união do espírito com a matéria, ela vai acontecer exatamente nesse meio aquoso. E a nossa dúvida, que a gente falava anteriormente, a gente achava que dava-se pela mente, pela hipófise, por qualquer coisa ali. E não é. Como diz os mentores espirituais, a mente é uma construção posterior, né?
e o perispírito já está presente. Se a vida começasse, se a ligação do perispírito se desse somente quando já houvesse a formação do sistema neurológico, então o aborto até essa formação seria permitido. E não é assim, né? Então, hoje, para a gente entender, o André Luiz nos informa que nós estamos ligados ao nosso espírito, o nosso perispírito está ligado a nós pelo sangue, tá? Então, para quem quiser maiores detalhes, aqui ele está falando, ó, tem suas atividades vegetativas, né? Fortemente radicado no sangue. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos deixa as atividades, espera aí que eu estou tentando ler aqui, que nos fixa atividades no campo material, no seu fluxo e refluxo incessante. Na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das sublimes forças da criação infinita. Então, eu trouxe só para a gente relembrar que o nosso perispírito está ligado em nosso corpo pelo sangue. Perispírito é o mesmo que corpo emocional ou que corpo sutil aquoso. Aquele estudo que o Bruno Breviato fez para nós, dos chakras, né? E que ele nos mostrou a ação do corpo emocional e desse corpo aquoso. No nosso último estudo, nós mostramos todas as atividades relacionadas ao perispírito, a sua forma de agir, né? E a gente sabe que a possibilidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de influenciar o nosso corpo emocional, ele vai fazer o quê? Vai abrir uma nova visão a respeito da problemática da saúde humana. Com esses conhecimentos, com essas revelações, na verdade, são revelações do tempo de Kardec, né? Aliás, os egípcios já procediam à cura pela água, os hindus da mesma forma. São conhecimentos muito antigos, mas que somente agora nós estamos despertando para esses antigos conhecimentos, né? Então, veja bem, pela ação da vontade de um espírito, a água vai captar o fluido magnético desse espírito, vai absorver as características dos fluidos que foram colocados nela, né? E vai agir sobre o corpo físico. Então, a água, nós já vimos, já fizemos o estudo, ela é altamente suscetível de influências, ela é neutra. Ela vai absorver tanto o fluido negativo quanto o fluido positivo. Ela é igual à eletricidade. Ela é uma energia neutra, ela é uma força neutra, um elemento neutro, né? Então, que tipo de ação que ela vai ter, né? Nós sabemos que o corpo emocional é o mesmo que o corpo sutil aquoso, ou seja, é o perispírito. E que o perispírito, ele tem como característica o magnetismo. O que significa isso na essência? Que ele é capaz de atrair ou repelir, né, para junto de si tudo aquilo que esteja de acordo com as suas próprias vibrações, né? Então, se é um espírito que vibra, que tem vibrações muito inferiores, ele vai atrair o quê? Vibrações inferiores, né? Vamos falar em termos de espírito. Um espírito que vibra muito na faixa do alcoolismo, que está em um processo obsessivo e enfermo em relação ao alcoolismo. Que tipo de vibrações ele vai atrair? Espíritos que desencarnaram pelo alcoolismo, espíritos que se desencarnaram alcoólatras, espíritos que ainda sentem necessidades dos eflúvios etílicos exalados da bebida alcoólica.
Então, a existência dessa energia magnética no nosso perispírito vai fazer com que ele atraia para si tudo aquilo que está de acordo com as suas próprias vibrações. E vai repelir o contrário. Então, se um bom espírito se aproxima desse espírito que está vibrando muito inferiormente pelo alcoolismo, ele vai ser repelido, ele não vai encontrar campo para se manifestar, né? E aí, o que vai acontecer? Esse corpo emocional, ou esse corpo perispiritual, ele vai determinar as energias boas ou enfermas, né, que estejam ligadas a ele, que são absorvidos por ele, e vai derramar isso sobre o seu corpo físico, sobre as células. Por quê? Porque ele está, não vamos esquecer do slide anterior, ele está em conexão com o nosso corpo físico pelo sangue. Então, o sangue vai receber toda essa carga de energia positiva ou negativa. Então, aqui a gente pode falar um pouco da responsabilidade dos nossos pensamentos, mas não só dos nossos pensamentos, né? As nossas vibrações mentais, os nossos pensamentos, o tipo de emoção, aquela história assim de você, como eu falava quando eu era adolescente, né? Que eu dizia que eu era guiada pelos instintos. Olha que absurdo, né? Eu falava isso, que eu era guiada pelos instintos. Hoje não, hoje eu sou responsável pelas minhas emoções, por controlar minhas emoções. Não são as minhas emoções que mandam em mim, sou eu que controlo as minhas emoções. Então, eu domestiquei aquele cavalo selvagem. Hoje esse cavalo está selado, né? Quiçá, mais no futuro, ele nem precise de sela. Ele será um cavalo livre, mas controlado, porque eu sou dono dos meus pensamentos, das minhas vibrações mais íntimas, das minhas emoções, e agora eu preciso aprender o quê? A controlar as minhas palavras. Então, tudo isso não deve ser visto apenas como manifestação humana, mas como um produto com estrutura eletromagnética e que é absorvido pelo corpo. Então, olha que aliado da ciência, olha que aliado da medicina, e que bênção que é a medicina que reconhece nesses ensinamentos, né, um coadjuvante muito importante na cura das enfermidades. De entender que, como Claudiude falou na semana passada, da cura dos animais. Hoje os animais podem ser tratados com reiki, com água fluidificada, né, com várias formas de tratamento alternativo. E por que não nós outros que temos um corpo superior? Né? Então, o ser humano hoje, infelizmente, ele se encontra preso à forma de expressões muito negativas, através de pensamentos, de palavras, de atos, de emoções, de sentimentos. Vocês querem ver uma coisa? Notícia boa não vende comercial. Aí as televisões, a internet, ela não propaga notícia boa. Por quê? Porque não vende. O ser humano, ele gosta de tragédias. Ele gosta de coisas que impactam, mas que impactam de forma negativa. Eu me lembro bem quando os Mamonas Assassinas morreram, quando o seu avião caiu. Nossa, gente, a internet, naquela época não tinha rede social, mas a internet, através do Google, você baixava lá, você punha Mamonas Assassinas e vinham as fotos dos destroços, não só da aeronave, mas dos corpos. E aquilo dava prazer nas pessoas de ver. Aí depois, a queda do avião do Chapecoense, né? Da mesma forma, as pessoas se compraziam. Isso não é tudo. Você vê tragédias assim
acontece um acidente, acontece um incêndio, acontece uma batida de um carro, as pessoas publicam aquilo. Antes delas irem prestar socorro, elas estão ali gravando e fotografando e já mandam para alguém. Quer dizer, hoje a gente sabe que a gente vive num grande reality show. Nós não temos nenhum tipo de privacidade. Imaginar que alguém está fazendo algo escondido é assim, completamente fora de noção, porque nós estamos o tempo todo sendo observados, né, com essas facilidades da tecnologia. E o que acontece? Quando chega para você uma notícia assim, olha, teve um incêndio, uma explosão lá em Beirute, né, e aconteceu uma tragédia de proporções terríveis. E aí me mandaram fotos eu não abro, porque primeiro, baixa a minha vibração. Baixa a minha vibração. Segundo, o que eu posso fazer com aquela imagem? O que eu posso fazer em termos de oração não precisa daquele tipo de... É um desrespeito com o desencarnado, é um desrespeito com a sua família, é um desrespeito com as suas crenças e é uma agressão ao meu espírito. Não precisa, né? Então, as pessoas, quando estão ali em volta do Datena, infelizmente, muitos gostam. Meu pai, por exemplo, é uma distração para ele. Porque o estágio em que ele está, e meu pai é cego, então meu pai não vê imagens, ele ouve. E aí ele fica impressionado com aqueles crimes. Mas é a situação em que ele se encontra, o estado em que ele se encontra. Agora, nós que estamos mais conscientes, um pouco mais despertos, o que a gente faz? Se você é obrigado porque tem muitos que trabalham com isso. Aí você fala, como que não vou? Né? Tem policiais, aqui nós temos no grupo policiais que muitas vezes trabalham com crimes, trabalham com mortes bruscas. Nós temos bombeiros, né, que também trabalham com esse tipo de conflito. Nós temos jornalistas. Não é esse o caso. Você faz o seu trabalho e não se envolve. O problema é nós nos deixarmos envolver por um tipo de energia desequilibrada que vai acabar impregnando o nosso corpo emocional e vai se transformar em transtorno, em trauma, em doença, inevitavelmente. Hoje, vindo para Brasília, nós paramos para almoçar num determinado posto, a televisão estava ligada num programa que estava mostrando maus tratos com animais. Eu fiquei mal, eu fiquei muito mal, me deu uma tremedeira inteira, eu fiquei com falta de ar, Por quê? Porque aquilo atingiu diretamente meu perispírito. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso. O tratamento, a cura de qualquer doença de natureza psicológica e física, hoje, não pode abrir mão de tratar o corpo emocional. Não tem como. Nós precisamos ver as enfermidades hoje de uma forma ampla. O homem hoje, ele não pode ser visto apenas como um corpo biológico. Ele tem que ser visto de forma ampla, de forma integral, igual está aqui no desenho. Eu vou tratar do seu emocional, eu vou tratar do seu psicológico, do seu espiritual e, por conseguinte, o medicamento alopático que eu vou te receitar vai ter um efeito muito mais amplo no seu corpo físico. Olha que associação maravilhosa. E por isso que os médicos espíritas estão com os consultórios abarrotados. Você não consegue marcar consulta com eles com facilidade. Porque a própria pessoa, intuitivamente, ela precisa de ser vista como algo além do corpo físico. Né? E aí entra num desses tratamentos, depois futuramente nós vamos estudar o passe, a irradiação,
magnética e tudo mais. Como nós estamos estudando o elemento água, então nós vamos ver um pouco dessas técnicas de fluidificação das águas, né? Complementando outras formas de terapia holística, que vai trabalhar a liberação do fluxo de energia que está ali preso nos seus chakras, né? Nos seus centros de força. Fica ali bloqueado. Como o Bruno já fez o estudo dos chakras para nós, né? Às vezes, ali, ó, quando você está trabalhando o chakra aqui da tireoide, né? Esse chakra aqui que está ligado à emoção de falar, de se comunicar, de se representar, de transmitir as suas emoções. E aí ele está preso. Aí você não consegue falar, você não consegue se expressar, você não consegue se comunicar. Você não consegue se fazer entender. Por quê? Porque ele está bloqueado. Então, o seu tratamento precisa desbloquear esse chakra, realinhar, fazer ele movimentar-se novamente, né? E aí, a água fluidificada vai ajudar nesse tratamento também. Poderia ser o chakra do plexo solar, poderia ser o chakra cardíaco, né? Então, essa fluidificação das águas, ela vai se basear na capacidade que nós temos de alterar as suas moléculas e que ela nos responda a esses estímulos sutis das nossas intenções. Então, veja bem, eu agora estou adepta, desde que o Bruno nos falou dos chás, eu estou adepta do chá de sálvia branca, que é delicioso. Eu tomava muito de cidreira e agora estou alterando com de sálvia branca. Então, veja bem, na hora que eu estou preparando o meu chá, né, porque o Bruno também nos ensinou a fazer chá, você não ferve a erva junto com a água, ferve a água, coloca a erva em infusão, né? Naquele momento, eu estou impregnando aquela água com meus pensamentos. Aí eu falo assim, eu quero uma noite de sono tranquila, eu quero que esse chá me relaxe. Eu estou impregnando aquele líquido, aquele chá, com vibrações. E aí aquela água vai responder a essas vibrações, porque nós já aprendemos isso, né? O que é a água fluidificada? É a água normal, só que acrescida de fluidos curadores, né? Então, esses fluidos são aqueles fluidos medicamentosos que os espíritos, ou que o próprio ser encarnado, ou que os espíritos e os seres encarnados vão adicionar à água, né? Então, a água fluidificada nada mais é do que a água normal magnetizada por fluidos. Então, vamos lembrar o que é magnetizar. É atrair, né? Atrair para si aquilo que lhe é de acordo com os pensamentos. Então, nós vamos terminar nossos estudos lembrando, lá no livro da Gênese de Kardec, ele diz o seguinte, que certas substâncias, como a água, podem adquirir qualidades poderosas e eficientes sob a ação do fluido espiritual, ou seja, aquele que é dado pelo espírito, né? Então, a minha água está aqui, diante de mim. Essa água será usada por mim e pelo Euler. E nós já pedimos anteriormente que os espíritos possam fluidificá-la para nosso uso, para uso de nós dois, né? Então, essa ação do fluido espiritual ou magnético que vai servir, que servem de veículo, a água vai servir de veículo ou de reservatório, né? Para esses fluidos. E Allan Kardec também ensina que os espíritos, pela ação da sua vontade, podem operar na matéria elementar uma transformação íntima, que vai lhe conferir determinadas propriedades, né? Então, essa teoria de Allan Kardec nos dá a explicação por que a água muda as suas propriedades, né? Por que ela se transforma? Por obra da vontade, por obra do desejo, por obra do pensamento do magnetizador. Então, o magnetizador,
ele sozinho, assistido por outro espírito, ou o próprio espírito, né? Ou o próprio magnetizador, influenciado pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio pensamento, poderão modificar as moléculas dessa água. E Emmanuel nos fala que a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Ele tem uma base pura. Então, a medicação do céu pode ser impressa nesse elemento, né, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Esse trecho de Emmanuel está no livro Oração e Cura, né, onde ele nos traz um esclarecimento sobre como que se dá essa alteração molecular. E Yamamoto fotografou essas alterações, conforme a gente viu nos nossos estudos anteriores, e nós abrimos o estudo do elemento água com o capítulo 10 do livro Nosso Lar, conforme nós já falamos, e o André Luiz, ele nos diz que a água é conhecida como o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. De qualquer natureza. Então, é preciso ter cuidado, né? Você está numa mesa de refeição, com alimentos sagrados, com um copo de água ali na frente, e você está falando de acontecimentos fatídicos, você está narrando fatos trágicos, você está contando coisas de baixa vibração. Cuidado, porque você está impregnando o elemento aquoso que tem no seu alimento e a sua própria água que está ali com esse tipo de vibração. Para encerrar nosso estudo de hoje, eu trouxe uma palavra do Dr. Bezerra de Menezes, que é um dos nossos colaboradores nesse grupo, né? Essa palavra dele está no livro Loucura e Obsessão, no capítulo que se intitula As Consultas. E ele diz o seguinte: a água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido que se faz portadora. Então, nada mais é do que endossando as palavras do Emmanuel, do próprio Allan Kardec, né, que nos trouxe já orientações sobre esse respeito. No encontro de domingo que vem, nós vamos falar da técnica de fluidificação das águas, como é que nós fazemos para fluidificar as águas, ou como que os espíritos, né, como que eles magnetizam essa água e a ação que essa água tem sobre